Bom, como foi pedido pelo professor, vou explicar um pouco do código, né? Fazer alguns comentários sobre, né? Seu trabalho prático 2, né? Da disciplina de algoritmos e estrutura de dados 3. O grupo é composto só por mim, então todas as tarefas foram executadas só por mim, pelo Kaique, né? E aqui eu vou explicar um pouco sobre o algoritmo, né? O algoritmo de menor caminho. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o editor de grafos, né? Que é o mesmo do trabalho prático 2. Não, o mesmo do trabalho prático 1. E aí eu implementei o algoritmo já dentro dele, né? Já integrei dentro do editor de grafos. Eu fiz algumas alterações no editor de grafos, né? Alterações bem simples, né? Mas que vão ajudaram muito na construção do algoritmo de menor caminho. Uma das alterações foi na inserção de aresta. Eu estou colocando agora na mesma, no, nos mesmos vértices, só que na posição invertida. Ou seja, eu estou espelhando uma matriz. Se aqui é o vértice 1 e aqui é o vértice 2, agora está o vértice 2 e o vértice 1. Na hora de fazer a busca do menor caminho, isso vai ser muito essencial, porque se eu colocar 2 e 4, pode ser que vá, mas se eu colocar 4 e 2 não vai, porque metade da matriz está toda em zero, porque ela não é espelhada. Então eu implementei isso aqui, né? É basicamente só inserir no mesmo peso, nos mesmos vértices opostos, né? E essa é a alteração que eu fiz no insere aresta. E na hora de exportar o grafo, eu multipliquei vezes 2 a quantidade de arestas, né? Porque no caso a quantidade de arestas está sendo inserida uma. Mas na hora de exportar, estava exportando metade das arestas, né? Que só estava inserindo uma por vez. Então aí eu fiz um vezes 2 aqui para salvar direitinho, né? Isso aqui não é muito importante, né? Exatamente o propósito do trabalho, né? O importante é o menor caminho. Eu vou explicar um pouco agora sobre o código. Eu utilizei as aulas do professor para construção do código, né? Do algoritmo. E usei uma videoaula também no YouTube, que eu vou deixar o link em algum arquivo aí na entrega do trabalho. E é isso. Aqui basicamente está passando alguns parâmetros, né? O grafo, né, que você quer analisar, o menor caminho, o vértice inicial, o último vértice, o vetor de anteriores, né, que o professor explicou que poderia ser feito dessa forma, né, utilizando um vetor, que cada posição desse vetor representa um vértice e o conteúdo da variável vai ser o anterior do vértice, né? Por exemplo, o vértice 2. Então vai ser a posição 2 e dentro dessa variável, né, anterior, posição 2 vai receber o vértice anterior deste vértice, né? Não sei se ficou claro, mas é isso que faz. Distância, basicamente a distância de cada vértice, então para cada posição desse vetor vai representar um vértice e vai ter uma distância, né? Aqui algumas variáveis, né, que vão ajudar na hora da implementação, principalmente essa de visitado, né, que vai representar se o vértice foi visitado ou não, né, utilizando a mesma lógica de que para cada posição do visitado é um vértice, né? Então, se tiver 5 vértices, vai ter 5 posições e cada posição vai representar um vértice, né? Acho que isso ficou meio claro. Mesma coisa para anterior e distância. Né? Que está inicializando a posição, está inicializando variáveis com tamanho da quantidade de vértices, né? É, e aqui está inicializando o vetor, né? Com a quantidade de vértices também do grafo. Né? Aqui está inicializando os vetores anterior, distância visitado. Anterior está recebendo menos 1, porque a princípio nenhum dos vértices vai ter um anterior ainda, né? Isso vai ser trabalhado nesse while. E a distância está recebendo int max, né? Porque não tem como colocar infinito, infelizmente, né? Não tem como colocar infinito na computação ainda. Nem sei se um dia será possível, né? Mas o int max é uma constante bem alta, então acho que ela pode ser bem utilizada. Bom, no tutorial que eu vi no YouTube, o cara estava utilizando o -1 para representar a distância. Só que
utilizando a explicação do professor, achei melhor realmente usar um número muito alto para representar a distância inicial de cada vértice. Achei mais lógico, principalmente na hora da implementação. E o visitado está recebendo 0, porque nenhum dos vértices vai ser visitado a princípio, né? Aqui a distância está recebendo 0, ou seja, é a distância do inicial, do vértice inicial está recebendo 0, porque o ponto inicial não tem distância para nenhum lugar, porque é o ponto de onde você sai, né? Aqui nesse while, o vértice processado está recebendo a menor distância, que é uma função que passa a distância visitado e não visitado, que é a quantidade de vértice, por parâmetro, para essa função aqui. O que essa função faz? Ela basicamente retorna a posição não, retorna o vértice que tem a menor distância. Então ele faz a busca aqui e procura o vértice que tem a menor distância. No caso do inicial, se eu, por exemplo, se eu começar do 0, o vértice que vai ter a menor distância vai ser o 0, porque aqui eu já defini que a distância do inicial é 0. E como todas as distâncias estão sendo iniciadas com int max, essa aqui vai ser, o 0 vai ser, vai ter a menor distância, porque ele, aqui você já definiu ele que é 0, né? E ele vai executar isso aqui várias vezes, né? De acordo com o while, né? Com a quantidade de vezes que o while vai executar. Tá. O visitado Aí o vetor visitado na posição do vértice processado, que vai ser o vértice que vai ser trabalhado nessa execução, vai receber 1, ou seja, vai tirar ele da fila dos vértices que podem ser processados depois. Ou seja, quando ele chegar nesse if aqui do menor distância, ele não vai entrar porque essa condição aqui vai ser falsa. Vai ser visitado igual a 1. Então não vai entrar no if e vai processar outro vértice, né? Vai procurar outro menor vértice. Aquele não vai ser mais utilizado, né? Aqui o count menos menos, né? Para percorrer a quantidade de vértices. E o int vizinho para... Eu declarei o int vizinho para ficar melhor na hora de entendimento, né? Porque se eu fosse usar o i, ia ficar o i vértice processado e dá muita confusão. Aqui, basicamente, executa a quantidade de vértices que tem, né? Procurando os vizinhos. Esse if aqui, basicamente, ele verifica se a adjacência do vértice processado, que vai ser sempre o mesmo neste for, e o vizinho é maior que 0. Se for maior que 0, quer dizer que tem uma aresta entre esses dois vértices, ou seja, pode continuar a execução do código. Se não, executa de novo até achar um vizinho, porque eles são vizinhos se tiver uma aresta entre eles, né? Aqui a soma está recebendo o peso da aresta do vértice processado do vizinho, mais a distância naquele vértice processado. Ou seja, igual o professor explicou, você soma a distância que já tem no vértice mais o peso da aresta, né? Foi assim que o professor explicou. Aqui o if, ele verifica se essa soma é menor que a distância do vizinho. Se for menor, quer dizer que aquele caminho é melhor. Então, o vizinho, o anterior do vizinho recebe o vértice processado, ou seja, o algoritmo pode passar por aquele caminho que ele é melhor do que o que já tinha no vizinho, né? E a distância do vizinho recebe a soma, né? A soma que é o peso da aresta mais a distância do vértice processado, né? Soma igual a 0, né? Para não pegar lixo, não sei se tem necessidade, né? E aqui basicamente ele essa estrutura aqui é para mostrar o caminho, né? Por exemplo, se eu começo do 2 até o 0, ele vai fazer 2, se tiver 1 é 1, se tiver o 3 é 3 e termina no 0. Né? Basicamente isso. E aqui é para mostrar a distância. E essa última aqui é para liberar o visitado que foi inicializado aqui, né? Basicamente é isso, eu não vou me alongar mais, senão o vídeo vai ultrapassar a quantidade de tempo que o professor pediu, então basicamente é isso.